Olá, vamos então ver a parte 7 do material teórico. Aqui nós veremos medidas de variabilidade ou dispersão. Na parte 6, nós vimos medidas de posição. O que são essas medidas de variabilidade ou dispersão? São valores que quantificam o espalhamento dos valores observados. A gente tenta medir o quão espalhados os dados estão. E é para isso que elas servem, para analisar o quão dispersos esses valores são ou a distribuição dos dados é. Quais são essas medidas? Temos várias medidas de variabilidade ou dispersão. Neste curso nós veremos essas daí. Eu resolvi daqui para frente colocar também o nome em inglês para que a gente já vá treinando. E também essa informação pode ser útil para quando vocês buscam alguma ajuda no R, certo? Então, amplitude, range, amplitude interquartile, interquartile range, desvio absoluto médio ou desvio médio, mean absolute deviation, desvio absoluto mediano, median absolute deviation, variância, variance, desvio padrão, standard deviation, coeficiente de variação, coefficient of variation, amplitude estudantizada, studentized range. Bom, observem esses histogramas. São histogramas de 3 amostras fictícias: amostra 1, amostra 2 e amostra 3. Nesses histogramas nós temos a mesma quantidade de dados e notem, a mesma média. Não dá para notar muito, mas a média de todos é 5. Entre 4 e 6 está o 5, esse triângulo está bem no centro, aqui está bem no 5 e aqui entre 0 e 10 tem 5. Mas os comportamentos são diferentes, né? Desses duas aqui para esse daqui, a gente tem um formato diferente. Esse daqui, apesar de ter uma certa similaridade no formato, olha aqui como que os dados estão colocados no eixo X. Eles variam praticamente de 0 até 12, mais ou menos. E daqui de menos 20 até 30. Então esse conjunto de dados está muito mais espalhado que esse, certo? Esse daqui, nem tanto, ele varia de 4,6 até menos que 6, alguma coisa assim, 5 ponto alguma coisa, certo? Então, bem pouco espalhado, razoavelmente, bastante espalhado. Então, mesmo que você olhe somente para as curvas, você vê certa familiaridade com esses dois aqui, certa proximidade com esse daqui mais diferente e tal, mas em média todos eles são iguais. Então, qual que é a nossa conclusão? Só a média não é suficiente para a gente dizer muito do conjunto de dados. Você pode falar, a gente tem outras medidas de posição. Sim, elas ajudam a entender esse conjunto de dados. Se a gente colocar aí já os quartis, por exemplo, nossa, a gente já vai ver que tem sim uma boa diferença entre esses conjuntos de dados, ok? Mas o que ajuda muito nessas situações são as medidas de variabilidade ou dispersão. A primeira, a mais natural, a mais básica que a gente pode pensar é a amplitude. Bom, acho que você consegue ter uma ideia do que é uma amplitude. É a diferença entre o maior e o menor valores observados. Simples assim? Simples assim. Então, a amplitude denotada por A é o xn máximo, né? Esse denota o máximo, e o x1, que é o mínimo, certo? Estatística de ordem aí. Problema da amplitude. Ela só é baseada em 2 valores do conjunto de dados. O que acontece? Ela acaba sendo uma medida bastante sensível a valores extremos. Vocês lembram do estudo da curva de sensibilidade que a gente fez para média e para mediana? Vocês lembram? A gente poderia fazer a curva de sensibilidade para amplitude. O que era analisar a curva? Era analisar o que acontece quando você
adiciona neste conjunto de dados um outro elemento, o x, certo? Um n mais um elemento, o enésimo mais um elemento, certo? Ou melhor, o n mais um ésimo elemento, para falar corretamente. Bom, e aí a gente pode imaginar, se esse valor tiver aqui no meio entre, né, o máximo e o mínimo, nada vai acontecer com a amplitude. Mas se esse valor tiver muito grande, for um valor muito grande, muito discrepante, ou muito pequeno, muito discrepante nesse sentido também, a gente vai ter uma alteração grande da amplitude. Então ela é sensível a valores extremos. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a curva de sensibilidade como a gente já fez para média e para mediana, certo? Bom, claro que essa medida é sempre maior ou igual a zero. Por quê? Porque é uma distância, né? Quanto que o máximo se distancia do mínimo. Mesmo que sejam valores negativos, é a distância entre eles. Então, mesmo que ambos sejam negativos, isso não vai ser negativo. E claro que ela só dá zero se todos os valores observados forem iguais. Não é possível essa amplitude dar zero se você tiver pelo menos uma observação diferente da outra, ok? Bom, outra medida que também é baseada nessa ideia de distância puramente é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartis, que é a amplitude interquartil, tá? A amplitude interquartil é simplesmente isso. Ao invés de você pegar um máximo e o mínimo, né, a distância do máximo e do mínimo, você vai fazer o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Então, você vai pegar esta diferença, que a gente está denotando aqui nesse curso por D índice Q. Bom, o que acontece? Se você acrescentar um valor X aí, você acha que essa medida vai mudar muito? Se ele for um valor, por exemplo, muito grande ou muito pequeno em relação aos outros valores do conjunto de dados, você acha que já muda tanto assim, como acontece na amplitude? Não, né? Essa medida é uma medida mais resistente a extremos, tá? Em comparação com a amplitude, certo? Essa medida também é importante porque ela é utilizada para a detecção de valores atípicos, tá? O que é um valor atípico? Em inglês, outlier. O que é? É um valor que não segue o padrão dos dados. É um valor que ele está afastado de quase todos os valores observados, tá? Então ele pode ser um outlier por ser um valor muito grande, que se afasta dos dados nesse sentido, ou ele pode ser um valor muito pequeno, que se afasta no outro sentido, certo? Isso é um valor atípico ou um outlier. Essa distância interquartil, ela é utilizada, é uma das formas, né, da gente fazer a detecção dos valores atípicos. Isso de forma descritiva, tá? A gente fala que eles são candidatos a outliers, candidatos a valores atípicos, ok? Existem outros nomes para valor atípico, que é o valor aberrante, extremo, discrepante, espúrio, tá? Mas o mais utilizado mesmo é valor atípico. Valor extremo é bastante utilizado também. E a gente acaba falando muito outlier mesmo, né? Que na tradução ao pé da letra seria ponto fora da curva, ok? Mas já que a gente falou dessa distância e a gente falou de valor atípico, vamos observar como que a gente faz para determinar de forma descritiva quais são esses valores atípicos, certo? Bom, então o que a gente vai precisar? Aqui tem um conjunto de dados, eu não vou colocar os pontos dos dados observados, eu só preciso das duas medidas, o Q1 e o Q3, ou seja, do primeiro quartil e do
terceiro quartil. Eles estão aí, certo? O que é a distância entre interquartil? É essa distância marcada aí, né? A distância que vai do Q1 até o Q3, que se a gente fosse fazer a conta, seria Q3 menos Q1, certo? O que a gente vai fazer para marcar? A gente pega 1,5, 1,5 essa distância e soma com Q3. 1,5 essa distância e subtrai do Q1, certo? Então, fica o Q3 mais 1,5 essa distância e o Q1 menos 1,5 essa distância. Tudo que tiver entre esses dois valores aqui que a gente fabricou, né, essas duas marcas aqui, são valores que a gente não chama de atípicos, ok? Então, de novo, pega a distância interquartil, multiplica por 1,5. Multiplica por 1,5, para você achar o extremo superior desse intervalo, você soma essa medida, 1,5 da distância interquartil, com o Q3. Para achar o limite inferior desse intervalo, você subtrai essa medida, ou seja, 1,5 vezes a distância interquartil do Q1. Então, você vai ter um intervalo que começa no Q1 menos 1,5 dq e Q3 mais 1,5 dq, certo? Notem que aqui a gente tem um amplo intervalo, né? De 4 vezes a distância interquartil. A gente tem 1,5 aqui, mais 1,5 aqui dá 3, mais uma vez aqui dá 4. 4 vezes a distância interquartil. Então, tudo que tiver dentro desse intervalo aqui, a gente não fala que é um candidato a valor atípico. E o que tiver fora, sim, são candidatos. Tanto se forem aqui, né, após o limite superior ou antes do limite inferior. Se você tiver o Q3 mais 3 vezes a distância interquartil, você chama esse valor atípico de um valor atípico moderado. Então, moderado é um valor atípico que está entre o limite superior aqui, da marca dos valores atípicos, Q3 mais 1,5 dq, e Q3 mais 3 dq, certo? Então, você somou aqui, ó, esse intervalo aqui tem a distância de 1,5 dq. A mesma coisa para antes do Q1, tá? Então, você vai fazer 3 vezes a medida dq para trás, né, do Q1. Então, Q1 menos 3 vezes o dq. Também são valores atípicos moderados. E caso você esteja com pontos além desses valores, a gente chama de valores atípicos severos, tá? Então, se você calculou esses limites e ainda mesmo você observou dados nessa parte que está marcada de vermelho, a gente fala que são valores atípicos severos, ok?